Boa noite. Nós vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus no Salmo 131, que diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Por que é que os nossos corações ficam aflitos, ficam ansiosos? Por que é que o nosso coração não encontra paz? É porque nós temos a tendência de procurar coisas grandes demais, além do nosso entendimento, além da nossa capacidade e além das nossas forças. Especialmente nesses dias de pandemia nos quais nós temos passado, nós compreendemos essa verdade. São coisas grandes demais para serem capturadas por nós. E isso trouxe grande ansiedade para as nossas vidas. Qual é o remédio que o salmista nos apresenta? Ele diz que ele aprendeu a sossegar a sua alma na bondade do Senhor, nos braços de Deus. Assim, ó Igreja do Senhor Jesus, que nós possamos aprender a esperar e a descansar nele, desde agora e para todo sempre. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que nessa noite, nesse momento no qual nós nos reunimos, que nós possamos encontrar no Senhor, Pai, repouso, que nós possamos encontrar no Senhor paz. Que ao dirigirmos, Deus, os nossos olhos para o Senhor e ao cantarmos, Deus, das suas grandezas, nós possamos ser lembrados de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, infinito em bondade e infinito em sabedoria, que tem cuidado de nós segundo os teus planos. Que nós possamos encontrar paz no Senhor, Pai, no seu caráter, Deus, e na maneira como o Senhor nos trata como filhos. E que, cheios da sua paz, sejamos capazes de louvar ao teu santo nome com toda a alegria dos nossos corações. Que a sua palavra, Deus, possa nos direcionar, possa nos trazer sentido e compreensão e, acima de tudo, que a sua palavra possa nos santificar essa noite, nos fazendo mais parecidos com o Senhor. Ó Deus, nós tiramos esse momento do nosso dia, da nossa semana, para descansarmos nos teus braços. Que o Senhor nos receba e que no Senhor nós possamos encontrar a nossa paz. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Senhor com alegria.
Amém. Glória a Deus. Nós temos meditado nos últimos 2 domingos na carta de Paulo a Filemon. Nós temos trabalhado com o tema de restaurar relacionamentos a partir do Evangelho. E nesse domingo, antes de nós meditarmos na última parte dessa carta, nós vamos fazer a leitura e nós vamos olhar para a palavra de Deus lá em Colossenses, no capítulo 3, dos versos de 12 a 14. O tema do sermão, ele ainda está dentro da nossa série Renovação de Relacionamentos a partir do Evangelho. Então, nessa noite, nós vamos ouvir a palavra de Deus em Colossenses, capítulo 3, versos de 12 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, que o Senhor possa, por meio do seu Santo Espírito, iluminar as nossas mentes, os nossos corações, para que sejamos capazes de compreender e aplicar a palavra do Senhor nas nossas vidas. Essa é a oração que eu te faço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Quando um médico, um cirurgião, entra numa sala de cirurgia, o que é que ele faz? Ele não pode entrar lá usando as suas roupas normais, ele não entra lá com as mesmas roupas que ele chegou no hospital da rua, porque ao entrar naquela sala e ao realizar uma cirurgia, ele vai estar abrindo o paciente e se ele entrar com roupas contaminadas, ele vai contaminar aquele paciente. Por isso, antes de começar a cirurgia, o médico troca as suas roupas. Ele tira as suas roupas que ele usava fora daquele bloco cirúrgico e ele coloca roupas específicas para aquele momento. Aqueles aventais, aquelas roupas verdes de um pano limpo, às vezes esterilizado, que não teve contato ali com o lado de fora. Com essa roupa especialmente limpa e com essa roupa apropriada para aquilo que ele vai fazer naquele momento, esse cirurgião então adentra naquela sala e realiza a sua cirurgia. É a roupa apropriada para o que ele é, um cirurgião, e a roupa apropriada para aquilo que ele precisa fazer, a cirurgia. É com essa analogia a respeito de trocar de roupas que Paulo traz o seu pensamento na carta aos Colossenses. Nos versos 20 do capítulo 2 e no primeiro verso do capítulo 3, Paulo diz: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vivem como se vivessem no mundo? E se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, por que não buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus? Ou seja, se vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, vocês devem viver segundo a vida que está em Cristo Jesus. Ora, como recebestes Cristo Jesus, Paulo diz, assim andai nele, nele firmados, nele edificados, nele confirmados. Assim como foram instruídos, continuem a caminhar em Cristo Jesus. Ora, esse mandamento de Paulo, essa orientação de Paulo faz muito sentido, especialmente quando nós consideramos a ilustração a respeito do cirurgião na sala de cirurgia. Se você é um médico operando, use roupas de um médico para fazer a operação. Mas o problema é que na igreja de Colossos a mentalidade não era essa. E essa ideia de viver de acordo com aquilo que você é em Cristo Jesus não era a mentalidade comum. Ao contrário, muitas pessoas estavam tentando enredar os cristãos com filosofias e vãs sutilezas, com ideias que não estão relacionadas com Cristo, com ideias que não estão relacionadas com a identidade de um cristão em Cristo Jesus, mas ideias firmadas na tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, de acordo com as palavras de Paulo.
E essas pessoas faziam isso por meio de julgamentos, por meio de acusações. Diziam: se você não tomar, ou se você comer ou beber esse tipo de alimento, você está mais longe de Deus. Ou diziam coisas do tipo: se você não participar dessa festa ou dessa cerimônia, você não está verdadeiramente conectado com Deus ou não é genuinamente um filho de Deus. Acusações e julgamentos era a maneira de constranger um ao outro a adotar aquilo que cada um acreditava ser o caminho da santificação. E sem dúvida alguma, o resultado disso era uma comunidade dividida. Uma comunidade na qual cada um acaba tendo uma visão diferente sobre o que é a vida cristã. E cada um agora se acusa e se julga mutuamente, tentando convencer um ao outro a fazer aquilo que ele acredita ser o correto ou o melhor. A resposta que Paulo traz é que, na verdade, é necessário compreender que se estamos escondidos em Cristo nas regiões celestiais, é de lá que vem a nossa santificação. No capítulo 3, dos versos de 8 a 9, ele diz: despojai-vos, isso é, tire de você tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar, não mintais uns aos outros. Ora, se Paulo usa estes exemplos de coisas a serem removidas, muito provavelmente é porque essas eram as coisas encontradas na igreja. E nós percebemos por essa lista que são comportamentos interpessoais que são encontrados em qualquer comunidade onde exista conflito, onde exista diferença e onde não exista uma comunhão verdadeira. Esse era provavelmente o padrão dos relacionamentos naquela comunidade, por causa da tentativa de serem alguma coisa sem Cristo Jesus. Esse é um problema que nós encontramos, de certa maneira, nos nossos dias. Mesmo em uma igreja localizada num bairro, e no qual nós vamos encontrar pessoas que, de forma geral, possuem um passado ou um contexto sociocultural bastante semelhante por causa da região geográfica, ainda assim, um ou outro valor pode ser diferente por causa da criação, por causa da educação ou por causa da história de vida. Quando nós, então, nos juntamos como comunidade, o grande risco que nós corremos é o risco de tentar impor uns aos outros a nossa visão pessoal a respeito do que é santidade, santificação ou até mesmo do que é cristianismo. Nós encontramos isso na nossa sociedade. Em alguns momentos de forma extremamente exacerbada e de outros de forma sutil. Mas, via de regra, o que nós temos encontrado na nossa sociedade, nas nossas comunidades, são grupos de pessoas que tentam impor sobre o outro alguma visão de mundo ou alguma maneira de se fazer as coisas como sendo a mais correta ou a mais apropriada. Na igreja, entretanto, não é assim que deve funcionar. A Bíblia nos exorta que esse padrão de comportamento, cheio de ira, cheio de maldade, cheio de maledicência, deve ser abandonado. Essas relações repletas de mentira e repletas de indignação não são compatíveis com a identidade cristã, porque, como a palavra nos diz nos versos 9 e 11 do capítulo 3 de Colossenses, uma vez que nós nos despimos do velho homem com as suas ações, nós nos revestimos com um novo homem que se refaz, nós nos tornamos alguém que vai sendo transformado à imagem daquele que o criou. Em outras palavras, o propósito da santificação é que nós deixemos de ser pessoas carnais como nós mesmas, pessoas apegadas às suas próprias ideias e às suas individualidades e nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Por isso, a própria natureza das nossas relações interpessoais precisam refletir e precisam conduzir ativamente para a perfeita harmonia cristã. Como Paulo diz no verso 11, na qual não pode haver nem grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, nem bárbaro nem cita, nem escravo nem livre, porém Cristo, sendo tudo em todos. A grande pergunta que recai sobre nós, portanto,
é como nós conseguimos produzir ativamente essa unidade na comunidade cristã. Como nós conseguimos fazer com que, no meio de tantas diferenças e no meio de uma individualidade tão latente e tão estimulada pela nossa cultura, como é que nós conseguimos fazer com que Cristo seja tudo em todos no meio da nossa comunidade? A resposta nós encontramos nos versículos 12 a 14 do capítulo 3 de Colossenses. Aqui, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que estão unidos a Cristo devem cultivar virtudes que são coerentes com a nova posição em Cristo, para que produzam ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na igreja. Aqueles que estão unidos a Cristo devem cultivar virtudes coerentes com a nova posição em Cristo, para produzir ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na igreja. Nós vemos, portanto, primeiro, as virtudes que devem ser cultivadas. E essas virtudes nos são trazidas numa lista. Paulo começa dizendo para nós nos revestirmos de ternos afetos de misericórdia. Misericórdia é a identificação profunda com a situação na qual o outro se encontra. É a capacidade de nos identificarmos com o outro. Mas Paulo não diz apenas para nos revestirmos de misericórdia. Ele usa a expressão aí ternos afetos, ou no grego, no original, entranhados. Entranhada misericórdia. Porque na mentalidade hebraica é das entranhas, das vísceras, que vêm aqueles sentimentos mais primordiais do ser humano. É aquilo que vem de dentro. Talvez nos nossos dias nós diríamos que vem do coração. A ideia aqui é, portanto, termos uma misericórdia que brota de dentro de nós e que não apenas é uma atitude externa. Uma ilustração para isso talvez seja a questão das esmolas. Se alguém te pede uma esmola, você olha para aquela pessoa e talvez você até dê um trocado ali para aliviar a culpa da sua consciência. Mas se você parar para olhar para aquela pessoa, conversar com aquela pessoa, de repente aquela figura ali se torna novamente um ser humano. De repente você conhece uma história, você sabe por que ele está lá, você sabe dos seus sofrimentos e invariavelmente de dentro de você vai brotar essa misericórdia, essa identificação. É alguém precisando de ajuda. A segunda virtude que Paulo menciona é a bondade. A bondade é a disposição para fazer o que é bom. É como na história do bom samaritano, onde um homem é assaltado, deixado ali às margens, ferido, e duas figuras religiosas passam distante desse homem, mas aquele identificado como um samaritano olha para ele e cuida das suas feridas e o leva até uma hospedaria e paga pelas suas despesas. Bondade é essa disposição de fazer aquilo que é bom em favor do outro. A terceira virtude que Paulo menciona é a humildade. Humildade é a disposição de não se colocar acima dos outros, mas de possuir a disposição para servir. Humildade está relacionado não com o se menosprezar. Pelo contrário, humildade é reconhecer que, independente de quem você seja, na comunidade cristã, aquele que é o maior é o servo. Como o exemplo que o próprio Jesus nos deixou quando ele, sendo o Senhor de todas as coisas e tendo todas as coisas debaixo dos seus pés, se humilhou na forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E com seus discípulos lavou os seus pés antes daquela ceia, deixando o exemplo e a ilustração do que é humildade, a disposição de servir. A outra virtude mencionada é a mansidão. Mansidão é gentileza. É uma disposição não coercitiva para com os outros. É a disposição de não tentar forçar os outros, de não usar a força para conseguir ou para conquistar as coisas. Mansidão
é a atitude de alguém que possui segurança de que um Deus Todo-Poderoso a está conduzindo a sua vida e de que ele não precisa confiar nos seus próprios braços e na sua própria força. A mansidão é manifestada por meio da oração em favor das outras pessoas, do uso da palavra de Deus e não da briga e não do constrangimento. A outra virtude é a longanimidade. Uma palavra comprida e difícil que poderia ser traduzida simplesmente como paciência. A disposição para dar tempo para o outro diante da sua fraqueza. Nem todo mundo é igualmente maduro na fé. E nem todo mundo lida com as dificuldades da vida da mesma maneira. A longanimidade, a paciência, é a disposição de esperar, de dar tempo para que o outro consiga amadurecer e assimilar nas suas dificuldades, crendo que a palavra de Deus e o Espírito Santo está produzindo no outro transformação constante. E por isso, nós aguardamos. Uma outra virtude mencionada, mas essa é mencionada 2 versos para frente, no verso 14, é o amor. O amor é descrito nas Escrituras como sendo o dom supremo, ou a virtude suprema. Quando Paulo fala sobre religião, ele fala em termos de fé, fala em termos de esperança e fala em termos de amor. E o amor para nós, segundo as Escrituras, não é meramente um sentimento, mas o amor é também uma disposição. Pelo exemplo que nós temos de Deus em Cristo Jesus, nós podemos ver que o amor é a disposição de oferecer ao outro, muitas vezes sacrificialmente, algum favor imerecido e não retribuível. O amor é a disposição de se sacrificar para oferecer algo para alguém sem esperar nada em troca. O amor é a entrega. Porque esse é o exemplo que a Bíblia nos traz. Deus é amor e Deus mostra o seu amor para conosco ao nos entregar o seu Filho em sacrifício por nós, algo que nós jamais seremos capazes de retribuir. Munidos com essas virtudes, Paulo nos chama a agirmos de maneira a buscarmos essa conexão na igreja. Veja que todas essas virtudes possuem algo em comum. Elas estão interligadas. Uma está conectada com a outra. São virtudes que são geralmente vistas em conjunto naquilo que nós chamamos de pessoas boas. Além disso, são virtudes interpessoais, são virtudes aplicadas no relacionamento com outras pessoas. Ou seja, o chamado aqui das Escrituras para nós é desenvolvermos essas virtudes no nosso relacionamento mútuo, ou na maneira como nós lidamos uns com os outros. Elas são essenciais para a convivência, elas são essenciais para a paz. São virtudes que permitem renovar e manter relações interpessoais, ou seja, relações uns com os outros. Porque são virtudes que nos levam a 2 atitudes, descritas aí como suportar e perdoar. A primeira atitude, a atitude de suportar, é no sentido de tolerância, é tolerar mesmo. Aqui não é no sentido de apoiar uns aos outros, mas é no sentido de ter tolerância um para com o outro. A ideia aqui de tolerância está muito conectada com a ideia da própria paciência, da própria mansidão. Significa conviver com o outro nas suas fraquezas. E, sem dúvida alguma, é fundamental para impedir que os conflitos aconteçam. Mas, embora você possa controlar como você lida com o outro, você não pode controlar como o outro lida com você. Por isso, Paulo traz aqui uma outra ação que flui dessas virtudes. Quando alguém gera dívida contra o outro, ou seja, quando alguém ofende o outro, então essas virtudes te levam a perdoar, a tratar com graça quando essa condição acontece. Por isso, nós somos chamados a cultivar essas virtudes. Virtudes que produzem a paciência, que produzem a tolerância, e virtudes que produzem o perdão. A tolerância para nós nos relacionarmos, o perdão para quando somos feridos e ofendidos. Aqueles que estão unidos a Cristo, portanto, devem cultivar virtudes
que são coerentes com a nova posição em Cristo, para que produzam ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na igreja. Como então nós cultivamos essas virtudes? E o texto nos mostra que o cultivo dessas virtudes está profundamente ligado com fazer aquilo que somos, cultivar virtudes coerentes com a nossa nova posição em Cristo Jesus. Assim, Paulo nos oferece também, na posição que temos em Cristo Jesus, uma motivação concreta para o cultivo das virtudes. Se nós pegarmos uma pessoa qualquer na rua e colocarmos nela a roupa do cirurgião e empurrarmos essa pessoa para dentro da sala de cirurgia, de maneira nenhuma ela será um cirurgião. A ilustração que eu fiz do começo só funciona porque é um cirurgião se vestindo como um cirurgião para a cirurgia. Assim como se eu pegar qualquer um de nós e colocar na cabine de um avião vestido de piloto, nós vamos ter um resultado catastrófico. A analogia de se vestir como piloto só funciona para alguém que fez o curso de piloto e está indo pilotar um avião. Quando você coloca uma roupa que não te pertence, na verdade você está agindo como um ator, como alguém que está fazendo um papel. É interessante porque nos dias de Paulo, os atores recebiam o nome de uma palavra grega que hoje nós utilizamos para falar de hipócrita. Ou seja, é alguém que está demonstrando ser o que não é. Para um ator no palco é entretenimento. Mas no dia a dia nós dizemos que é hipocrisia. Por isso, aquela lista de virtudes e o chamado para a tolerância e para o perdão, não ser hipócrita, ele deve vir a partir da posição que nós possuímos em Cristo Jesus. E só faz sentido em usar essa roupa dessas virtudes quando nós entendemos quem nós somos em Jesus Cristo. Uma pessoa vestida de acordo com aquilo que é. Por isso, o argumento no início desse texto é como eleitos de Deus. E a ideia aqui de eleitos de Deus não está num vácuo, não é algo abstrato, não é no sentido de eleitos como apenas escolhidos para a salvação, mas a ideia da eleição aqui está profundamente ligada com o eleitos para ser alguma coisa. Não apenas para uma salvação futura, mas eleitos para uma nova identidade a partir de Cristo em um relacionamento concreto com Deus. Eleitos para as boas obras, como Paulo diz em outra das suas cartas, eleito para ser filho de Deus, para ter essa identidade, escolhido para um relacionamento específico, para uma identidade específica. Assim, Paulo nos diz que é como eleitos de Deus que nós nos revestimos dessa virtude, ou seja, como aquilo que somos, como escolhidos de Deus para uma vida renovada e transformada, e não só isso. Isso se manifesta de forma concreta naquilo que Paulo chama de sermos santos e amados, ou seja, separados daquilo que seria o comum, daquilo que seria o normal, para uma vida de perfeição na presença de Deus, para uma vida de intimidade na presença de Deus. É muito estranho nós pensarmos em santos como sendo o povo separado de Deus, e imaginarmos que na nossa santidade não existe nenhuma das virtudes que estão presentes no próprio Deus. A ideia de sermos santos e separados é sermos santos e separados para nos parecermos com Deus. Sejam santos porque eu sou santo. É o mandamento do nosso Senhor. Além disso, a Bíblia nos afirma que somos amados por Deus. E se somos amados por Deus, significa que a nossa identidade depende de Deus, que a nossa salvação está ligada a esse amor com o qual Deus nos amou em Cristo Jesus. E isso também faz de nós pessoas menos propensas e menos dispostas a todas aquelas atitudes de briga, de ira, porque afinal de contas, o que nós somos, o que nós fazemos, vem de Deus, a partir da palavra de Deus. Por isso, Paulo nos fala aqui de graças que nós temos a partir de Cristo Jesus. Por que estamos em Cristo Jesus? Assim, quando Paulo nos chama a cultivar essas virtudes, ele nos chama a cultivar essas virtudes nos lembrando
e olhando para quem nós somos. Não é a ideia de fazer força para se tornar misericordioso. É se lembrar que porque você é um eleito de Deus, santo e amado, você não pode passar por cima do outro, mas deve considerar o outro. Não é simplesmente você ser manso no sentido de abrir mão de alguma coisa e permanecer com ira no seu coração, mas é se lembrar que porque você é eleito, santo e amado, você é herdeiro de Deus e, portanto, todas as coisas já te pertencem. É se lembrar que porque você é amado de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem e por isso você não precisa forçar nada. E você não precisa forçar nada, especialmente no outro. Porque o mesmo Espírito que age em você, age também no seu irmão em Cristo Jesus. Assim como eleitos, santos e amados, é que nós somos chamados a cultivar essas virtudes. O exemplo bastante concreto disso nos é trazido na ideia do perdoar. Depois de sermos exortados a perdoarmos uns aos outros, caso exista alguma dívida ou alguma queixa contra outro, Paulo completa: assim como o Senhor vos perdoou, também vocês perdoem uns aos outros. Essa é a aplicação concreta desse princípio. Assim como foi feito conosco por Deus em Cristo Jesus, assim também nós devemos agir para com os outros. Jesus conta uma ilustração dessa verdade, quando diz que 2 servos que deviam para um senhor foram perdoados. Um foi perdoado de grande volume, o outro de pouco. Aquele que foi perdoado da sua dívida pequena, depois de sair da presença do seu senhor, chegou até o seu companheiro, aquele que foi perdoado da dívida grande, e lhe cobrou. Lhe cobrou o que lhe devia. Ora, Jesus conta essa história para ilustrar como é incoerente alguém que foi perdoado de alguma coisa perdoar o outro. Alguém que é perdoado de uma grande dívida cobrar do outro uma dívida pequena. Eu inverti na história. O que foi perdoado de uma grande dívida foi cobrar a dívida pequena. Como é incoerente isso? Você é perdoado de milhões de dólares para depois cobrar R$1 da pessoa que te deve. Assim, nós somos chamados a perdoar como fomos perdoados. Ou seja, quem nós somos, a identidade que nós temos, deve nos levar a agir com o outro de maneira a buscarmos a comunhão, a buscarmos a paz. A própria oração que Jesus nos ensinou nos força a fazer isso. A oração que Jesus nos ensinou diz: Senhor, perdoa as minhas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E como é que você pede para Deus: Senhor, perdoa a minha dívida, se você é incapaz de perdoar o outro? Se orássemos essa oração todos os dias, perceberíamos que somos constrangidos ao perdão, porque também fomos perdoados. Aqueles que estão unidos a Cristo devem cultivar virtudes que são coerentes com a nova posição em Cristo, para que produzam ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na Igreja. Assim, nós somos chamados a agir de acordo com quem somos, cultivar virtudes cristãs porque somos cristãos. Mas para que nós cultivamos essas virtudes? Fazemos isso para produzir ativamente uma unidade na Igreja. Nós percebemos a necessidade de sermos ativos nisso, pelo fato de que o texto bíblico nos chama a nos revestir. É um imperativo, é uma ordem. É um chamado para fazermos alguma coisa, para tomarmos uma atitude. A ideia aqui não é simplesmente de deixar acontecer. A ideia aqui é de fazer acontecer. E em paralelo com o que foi dito antes, você tira as suas roupas do velho homem para colocar as roupas do novo homem. É uma atitude concreta de buscar agir segundo essas virtudes, de refletir a respeito do que se está fazendo, de desligar o piloto automático e de começar a modificar a maneira como nós reagimos ao mundo à nossa volta,
Não a partir daquilo que temos no nosso coração antes de Cristo, mas a partir daquilo que foi implantado em nós por causa de Cristo Jesus. É um chamado a refletirmos antes de agirmos, nos arrependermos das ações erradas e nos programarmos, nos planejarmos para agir da forma correta. Isso é se revestir, é trocar um comportamento por outro, é trocar certos padrões por outros, é trocar certos valores por outros valores. Assim, nós somos chamados a ativamente produzir a unidade. Por isso, Paulo traz no final desse trecho, no verso 14, acima de tudo o amor. Ou seja, não só essas virtudes, não só o perdão e não só a paciência, não só a tolerância, mas acima de tudo o amor, e não é o acima de tudo o amor simplesmente como algo que reveste tudo, para dar sentido a tudo. O amor aqui é utilizado como algo mais primário. Antes de tudo, o amor. Em primeiro lugar, o amor, de onde flui todas essas coisas. Porque a ideia aqui não é simplesmente fazer essas coisas por fazer, mas é fazê-las com um propósito muito específico. Antes de tudo, o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, fazer essas coisas para que se produza algo na igreja. O quê? Essa união, esse vínculo, essa unidade. É isso que nos é direcionado nos versos seguintes, quando fala a respeito de buscar a paz. A grande ideia de Paulo aqui é a ideia de que numa igreja onde somos cristãos e agimos de acordo com a natureza cristã em nós devemos ter como resultado a unidade. Nós devemos ter como resultado relacionamentos saudáveis. Assim, o amor é a virtude da disposição de oferecer ao outro. E nessa virtude, nós encontramos a capacitação para as outras virtudes e para as nossas ações que produzem unidade na igreja. É o vínculo para a própria igreja. No capítulo 1, Paulo fala do amor daquela igreja por todos os santos e do amor que existe no Espírito Santo daquela igreja. Paulo, ele apela, portanto, para aquilo que ele já ouviu falar sobre a igreja. Ele diz no começo da carta: eu ouvi falar que vocês são pessoas cheias de amor. Agora, Paulo traz isso à tona. Uma vez que vocês demonstram amor por outras pessoas, demonstrem esse mesmo amor agora por vocês, dentro da igreja de vocês, para que vocês possam viver esse vínculo, essa unidade. Aqueles que estão unidos a Cristo devem cultivar virtudes que são coerentes com a nova posição em Cristo, para que possam produzir ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na igreja. Nós vivemos em dias nos quais todos falam a respeito de tolerância e de perdão. Todos falam a respeito de viver com maior tolerância. Mas tolerância e perdão, sem as virtudes do amor, são exigências para o outro e não para nós. Perceba que o discurso de tolerância muitas vezes é que o outro seja tolerante para comigo, mas raras vezes alguém diz: eu vou me tornar tolerante para com o outro, mesmo quando ele permanecer errado ou intolerante para comigo. A tolerância se tornou, na verdade, uma palavra para constranger o outro a pensar como eu penso, a fazer como eu quero. Mas aqui o apelo é justamente o contrário. Tolerância e perdão não é aquilo que você exige do outro. Tolerância e perdão é aquilo que é exigido de você, que diz professar o nome de Cristo, a partir das virtudes cristãs que você cultiva, porque você foi amado e perdoado por Deus. O chamado para a igreja cristã é que cada um se torne tolerante e perdoador para com o outro. E nisso está a mutualidade. Quando cada um faz isso, então você também vai ser alvo de perdão e de tolerância. Não por exigência sua sobre o outro,
mas porque o próprio Deus está trabalhando na vida de todos nós. Nós vivemos dias nos quais a individualidade tem sido respeitada às custas da comunidade, cada um no seu quadrado, cada um com seu pensamento. A palavra de Deus nos chama a termos todos uma só mente e um só coração, a termos todos a nossa mente nos céus, em Cristo, a sermos apenas Cristo em todos. Claro, isso não quer dizer que você vai perder as características que são suas, o seu jeito de falar, o seu senso de humor, as suas características próprias, mas isso quer dizer que você vai abrir mão dos seus valores próprios. Isso quer dizer que você vai abrir mão daquelas identidades que te fazem impossível de conviver com outras pessoas. É o chamado à comunidade, mantendo características individuais, mas transformando todos nós em indivíduos que são cristãos, para que Cristo seja tudo em todos. As virtudes que nós devemos cultivar, nós a cultivamos porque estamos em Cristo. E quando cultivamos essas atitudes ativamente, nós nos tornamos promotores da unidade e da paz na igreja. Na próxima vez que você tiver que lidar com alguém menos maduro do que você, na próxima vez que você for lidar com alguém que pensa diferente de você, na próxima vez que você for lidar com alguém que está se comportando de uma maneira diferente da sua, pare um pouquinho e reflita quem eu sou. E se enxergando como eleito, amado e santo de Deus, se revista de virtudes que produzam a paz. Seja paciente, seja manso, seja bondoso, seja misericordioso. Busque realmente socorrer aquela pessoa com amor genuíno, com uma disposição sacrificial de produzir a graça e o bem na vida do outro. Porque fazendo assim, nós estamos agindo de acordo com quem somos, perdoados em Cristo. Porque agindo assim, nós estamos nos vestindo de acordo com aquilo que somos. Somos pacificadores, somos mansos, somos aqueles que choram e que são consolados. Somos herdeiros de Deus. Aqueles que estão unidos a Cristo devem cultivar virtudes que são coerentes com a nova posição que eles possuem em Cristo, para que produzam ativamente uma unidade que reflita a supremacia de Cristo na igreja. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, nós vivemos dias, Deus, em que a individualidade tem sido tão aflorada, Deus, pela cultura. Vivemos dias, Deus, nos quais cada ser humano tem buscado se diferenciar tanto de todos os outros, produzindo para si, criando em si uma identidade tão individual, na tentativa de encontrar nisso o propósito. Que a única maneira, Deus, de convivermos tem sido uma falsa tolerância, uma tolerância individualista, cada um no seu quadrado, uma tolerância que impede muitas vezes o convívio cristão profundo. Ó Deus, como a palavra do Senhor disse, que na comunidade cristã não exista, Pai querido, culturas, não exista outras identidades que não seja Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que todas essas outras coisas, Pai, possam ser superficiais, possam ser externas, mas que o nosso grande valor, a nossa grande personalidade, seja reflexo de quem somos em Cristo Jesus. Por isso nós te rogamos, para que nós sejamos capazes, Deus, de tirar de nós todo o comportamento que produz a individualidade, todo o comportamento que produz a guerra, o conflito, e que nós possamos nos revestir das virtudes que promovem a paz e a união. Que cheios dessa virtude, o grande mandamento com relação aos outros seja tolerância e perdão. Que possamos, Deus, ser tolerantes e que possamos perdoar. Certos, Deus, de que
na tolerância e no perdão, estaremos exercendo amor, Deus. E que ao exercer amor, estaremos ajudando uns aos outros a mudar genuinamente, a amadurecer genuinamente e a crescer genuinamente no Senhor, através da palavra de Deus e através das orações. Ó Deus, que nós possamos, como santos, amados, escolhidos do Senhor para as boas obras, que nós possamos nos revestir dessas virtudes, para que possamos ativamente promover na igreja a unidade de Cristo Jesus. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, te dê uma semana repleta de vitórias na presença do nosso Deus. You